Ora viva, seja bem-vindo a este espaço especial em que vamos transmitir aquilo que foi a súmula da conclusão chegada pela Comissão Independente de Inquérito, que esteve a trabalhar no imbróglio entre os Mambas e a Federação Moçambicana de Futebol em relação aos acontecimentos de Argel. Transmitimos já a seguir aquilo que foram as principais constatações feitas por esta comissão. Aqui, logo a seguir, acompanhe aquilo que foi a leitura do resumo do documento feito pelo presidente desta comissão, o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Pedro Sinai Nhatitima. A sua atenção. Ficaram provados os seguintes fatos. Primeiro, que o Inspetor-Geral Sectorial do Desporto integrou a delegação moçambicana ao CHAN, da Argélia, em representação do Secretário de Estado do Desporto. 2. Quando em estágio no Hotel VIP, ainda na fase de qualificação, antes do jogo contra o Malau, os atletas da Seleção Nacional de Futebol AA entraram em greve de fome por conta da falta de pagamento de prémio de jogo da eliminatória diante da Zâmbia para o apuramento ao CHAN 2022. 3. Na véspera da partida para a Argélia, os atletas da Seleção Nacional de Futebol recusaram-se a embarcar por discordarem do pocket money de $800 por pessoa, tendo a posterior sido incrementado para $1.000 por decisão do presidente da Federação Moçambicana de Futebol. No dia 28 de dezembro de 2022, em reunião com os atletas da Seleção Nacional de Futebol AA e a equipa técnica, o secretário-geral da FMF, na presença do vice-presidente da Federação Moçambicana de Futebol para a área da Administração e Finanças e do inspetor sectorial do Desporto, anunciou como prémios individuais por objetivos os seguintes. Portanto, esta premiação foi anunciada pelo secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol. Passagem para os quartos de final, 100 mil meticais. Passagem para meias finais, um acréscimo de 50 mil meticais. Passagem para a final, um acréscimo de 50 mil meticais. Chegados à Argélia, o chefe da delegação, por orientação do presidente da FMF, comunicou aos atletas da Seleção Nacional de Futebol AA uma outra premiação individual, nos moldes seguintes: passagem para os quartos de final, 40 mil meticais; passagem para as meias finais, 20 mil meticais; passagem para a final, um acréscimo de 20 mil meticais. Posteriormente, em face da discordância dos atletas da Seleção Nacional com a premiação anteriormente anunciada, em reunião com o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, ficou acordado com os atletas da Seleção Nacional que, pela passagem aos quartos de final, o valor de premiação seria de 100 mil meticais, sendo que 75 mil meticais seriam pagos pela FMF e 25 mil meticais pela Secretaria de Estado, através do Fundo de Promoção Desportiva. 7. O regulamento do CHAN, edição de 2022, foi tornado público antes do início da competição. No artigo 97.8 deste regulamento, preceitua-se que as federações nacionais das 16 equipas qualificadas para a fase final do CHAN recebem um prémio monetário pela qualificação e pela posição final na competição. 8. A CAF, no dia 27 de janeiro de 2023, anunciou no seu site a premiação do vencedor do CHAN com $2 milhões, o finalista vencido com $800 mil, as 4 equipas apuradas para os quartos de final com $400 mil, as equipas classificadas em segundo lugar nos respectivos grupos em $300 mil e, finalmente, as seleções apuradas para a fase de grupos com $200 mil cada. A FMF não publicitou e não deu a conhecer à Seleção Nacional os regulamentos do CHAN, Argélia 2022, bem como os seus instrumentos normativos, nomeadamente a tabela de premiação da FMF 2022, Código de Conduta das Seleções Nacionais de Futebol, Regulamento Disciplinar da FMF, Regulamento de Estágio da FMF. 10. Os regulamentos da FMF
ao dispor desta comissão, nomeadamente a tabela de premiação, Código de Conduta das Seleções Nacionais de Futebol, Regulamento Disciplinar da FMF, Regulamento de Estágio da FMF, não estão carimbados e nem assinados pela entidade competente para sua aprovação. De acordo com os documentos enviados a esta comissão pelo secretário-geral, a direção executiva da FMF é quem aprovou a tabela de premiação da Federação Moçambicana de Futebol 2022. 12. Preceitua a linha A do artigo 28 dos Estatutos da FMF, que compete à Assembleia Geral adotar ou modificar os Estatutos e o regulamento de aplicação dos Estatutos. Estabelece ainda no número 12 do artigo 37 dos Estatutos da FMF, que compete à direção executiva elaborar propostas de alteração dos Estatutos e regulamentos. 13. A tabela de premiação da FMF é omissa quanto à premiação dos atletas da Seleção Nacional de Futebol AA nas fases finais do CAN, CHAN e COSAFA. Os atletas da Seleção Nacional de Futebol AA, estimulados pelo jogador e capitão Shaquille Conceição Nagy, condicionaram a sua saída do hotel mediante a assinatura do termo de compromisso de negociar em Maputo a proposta de pagamento de 60% do prêmio da CAF a favor dos integrantes da Seleção Nacional. 15. O assistente técnico do Selecionador Nacional de Futebol, Eduardo Jumice, foi quem propôs ao chefe da delegação e aos atletas da Seleção Nacional de Futebol AA o modelo, o conteúdo e a assinatura de um termo de compromisso como solução para iniciarem a viagem de regresso a Maputo. 16. Na falta de condições de impressão do referido documento em Argel, o termo de compromisso foi assinado em Maputo pelo chefe da delegação, pelos capitães e auxiliares técnicos no dia da chegada da delegação no Aeroporto Internacional de Maputo, cujo teor refere-se ao comprometimento do chefe da delegação a criar condições para a negociação da proposta de 60% para jogadores e 40% para FMF. 17. O salário do assistente técnico do Selecionador Nacional de Futebol, Eduardo Jumice, é transferido para a conta do Selecionador Nacional de Futebol, Francisco Criol Conde Júnior, e pagos por este. 18. A passagem aérea, a estadia, ajudas de custo, bem como os prêmios de jogos do assistente técnico Eduardo Jumice foram pagos pela Federação Moçambicana de Futebol. 19. O Selecionador Nacional de Futebol proibiu o vice-presidente para as seleções nacionais de sentar-se no banco dos suplentes, de participar na preleção do Selecionador Nacional de Futebol, aos atletas antes dos jogos, de aceder ao autocarro da equipa técnica e dos atletas da Seleção Nacional de Futebol. 20. A dado momento da competição, os atletas da Seleção Nacional deixaram de corresponder à saudação habitual do presidente da FMF, em suposta retaliação pelo facto de o presidente não ter correspondido aos mesmos a uma solicitação para uma reunião. 21. De modo geral, não há registro da presença e envolvimento do vice-presidente para as seleções nacionais na resolução das divergências entre os atletas da Seleção Nacional e a direção da FMF. 22. A FMF incorreu em despesas ao longo da preparação e participação da Seleção Nacional nas eliminatórias e na fase final do CHAN Argélia 2022, estimados em cerca de $550 mil. 23. A apatia, falta de agilidade e de motivação dos atletas da Seleção Nacional antes do jogo contra o Madagascar, que apurava para as meias finais do CHAN, motivado pela falta de clareza no que diz respeito à premiação dos atletas da Seleção Nacional de Futebol e consequente quebra de confiança. 24. O assistente técnico do Selecionador Nacional de Futebol, Eduardo Jumice, tem ascendência sobre o Selecionador Nacional de Futebol adjunto, Vítor Matino, e os restantes treinadores adjuntos.
25. O coordenador da Seleção Nacional privilegia a ligação com o secretário-geral da FMF em detrimento do vice-presidente para as seleções nacionais. 26. O selecionador nacional de futebol privilegia a ligação com o coordenador da Seleção Nacional em detrimento do vice-presidente para a área das seleções. 27. Quando os atletas da Seleção Nacional de Futebol chegaram ao aeroporto da Argélia, na viagem de regresso a Maputo, o check-in já estava encerrado. 28. O coordenador da Seleção Nacional não divulgou junto da equipe técnica e dos jogadores os regulamentos de estágio, de conduta, de disciplina da FMF e de premiação, e também da CAF. De seguida, responsabilidades dos principais atores, começando pelo presidente da Federação Moçambicana de Futebol. Ao presidente da Federação Moçambicana de Futebol foram apuradas as seguintes responsabilidades. Primeiro, a omissão e consequente falta de divulgação dos regulamentos internos da FMF, relativos à conduta, estágio, disciplina e premiação, do regulamento do CHAN, da Argélia de 2022, o que fere o princípio de transparência dos atos de gestão da FMF. 2. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, ao afirmar desconhecer a existência de uma eventual premiação na competição do CHAN, incorreu no incumprimento das suas obrigações, porquanto o regulamento do CHAN, adotado em 2015 e revisto em 2022, é do domínio público, pese ainda o facto de o presidente da FMF fazer parte da comissão organizadora do CHAN, portanto, com a obrigação de ter ciência ou conhecimento sobre a referida premiação. 3. Falta de razoabilidade e bom senso, ao não considerar a possibilidade de a premiação do CAF ser partilhada com a Seleção Nacional, atendendo que esta é parte determinante na conquista do referido prémio. 4. A autorização de despesas relativas a Eduardo Jumice, assistente técnico do Selecionador Nacional de Futebol, sem que, para o efeito, tivesse um vínculo de trabalho com a FMF. Assim, incumpriu com o princípio de transparência consagrado na linha D do artigo 5 da Lei do Desporto, que estabelece que, abre aspas, a gestão desportiva está sujeita à publicação dos seus atos, regulamentos, normas de procedimentos, bem como à utilização correta e racional dos recursos e prestação de contas. 5. Gestão centralizadora da FMF, decorrente da fragilidade e não aplicação rigorosa dos regulamentos vigentes. É responsável pelo enfraquecimento do papel e da ação dos outros membros da direção executiva da FMF na gestão desta. Quanto ao vice-presidente para a área da administração e finanças, foram apuradas as seguintes responsabilidades: omissão e não divulgação atempada da tabela de premiação da FMF, não previsão na tabela de premiação de prémios para as fases finais das competições do CAN, CHAN e COSAFA, não divulgação do regulamento do CHAN, no qual se faz referência, dentre outros, à premiação das 16 equipas apuradas para a fase final do CHAN 2022, pagamento irregular de despesas relativas a Eduardo Jumice, assistente técnico do Selecionador Nacional de Futebol, sem que para o efeito tivesse um vínculo de trabalho com a FMF. 5. Não chegada atempada dos equipamentos adequados de treino e de jogos à Argélia. 6. Falta de um vínculo formal entre a FMF e os integrantes da Seleção Nacional, contendo os direitos e deveres de ambas as partes. O vice-presidente da área de Administração e Finanças, ao afirmar ser do seu conhecimento a existência de premiação para as seleções nacionais apuradas para a fase final do CHAN Argélia 2022 e, no entanto, não ter divulgado tal informação aos integrantes da Seleção Nacional, feriu o princípio da transparência que orienta a atividade desportiva, tal como previsto na linha D do artigo 5 da Lei do Desporto. Ademais, na sua condição de chefe da delegação, tinha a obrigação de divulgar todos os regulamentos relacionados
com o evento, o que não o fez. Em relação ao vice-presidente para a área das seleções nacionais, apuram-se as seguintes responsabilidades: omissão e não divulgação atempada da tabela de premiação da FMF, não previsão de prémios monetários para as fases finais de competições do CAN, CHAN, COSAF na tabela de premiação, não divulgação do regulamento do CHAN, Argélia 2022, no qual se faz referência à premiação das 16 equipas apuradas para a fase final, pagamento irregular de despesas relativas a Eduardo Jumice, assistente técnico do selecionador de futebol, sem que para o efeito tivesse um vínculo de trabalho, não chegada atempada dos equipamentos de treino e de jogo, a Argélia, falta de um vínculo formal entre a FMF e os atletas, contendo os direitos e deveres de ambas as partes. O secretário-geral também se lhe apuram as responsabilidades que fizemos referência com relação ao presidente e ao vice-presidente. Quanto ao coordenador da Seleção Nacional, também se lhe apuram as mesmas responsabilidades com relação ao presidente, vice-presidente, secretário-geral, mas com particular destaque para a omissão da sua obrigação de articular com o vice-presidente para as seleções nacionais, dando primazia ao secretário-geral, isto sobre os assuntos da Seleção Nacional. Quanto ao selecionador nacional de futebol, ao selecionador nacional de futebol, solidariamente com os vice-presidentes para a área das seleções nacionais e da administração e finanças, foram apuradas as seguintes responsabilidades: presença na equipa técnica de um elemento, Eduardo Jumice, sem habilitações exigidas para desempenhar as funções de treinador adjunto principal da Seleção Nacional, com o título de assistente do selecionador nacional de futebol, portanto, camuflado. Relação profissional tensa com o vice-presidente para as seleções nacionais, o que não propicia um bom ambiente de trabalho. 3. Falta de clarificação da ordem de precedência entre o assistente técnico Eduardo Jumice e o seu adjunto e o adjunto selecionador Vítor Matino. Quanto aos atletas da Seleção Nacional de Futebol, as atitudes e comportamento dos atletas da Seleção Nacional de Futebol para reivindicar a premiação e ajudas de custo não são adequados e a todos os títulos reprováveis e contrastam com as regras de conduta no seio de uma seleção nacional, tendo em conta que a atividade desportiva é desenvolvida em observância ao respeito pela integridade dos intervenientes, honestidade, lealdade, fair play, disciplina e civismo, artigo 5 da Lei do Desporto. Assim, aos atletas da Seleção Nacional de Futebol AA se impõe apurar as devidas responsabilidades. Conclusões e recomendações. Conclusão geral. A Comissão Independente entende que este conjunto de situações que envolveu a Seleção Nacional de Futebol, bem como o comportamento inapropriado dos dirigentes desportivos, da equipa técnica e dos atletas, teve uma influência no desempenho desportivo da Seleção Nacional, pois estamos em crer que, em circunstâncias normais, estariam reunidas todas as condições para a Seleção Nacional disputar os lugares de pódio da prova. Por outro lado, a forma adotada pelos jogadores para reivindicar os prémios de qualificação e de passagem aos quartos de final do CHAN Argélia 2022 manchou o bom nome da Seleção Nacional, da Federação Moçambicana de Futebol e do país em geral, tanto a nível interno, bem como no concerto das nações. Recomendações gerais. Necessidade de regulamentação da Lei do Desporto. 2. Criação do Conselho Nacional de Ética Desportiva como órgão de controle e supervisão da observância do respeito pela integridade física e moral dos intervenientes da atividade esportiva. 3. Operacionalização do plenário de justiça desportiva como a mais alta instância de resolução de litígios. 4. Reforço do financiamento do governo ao desporto através da
de busca de fontes alternativas de receita, como as taxas a serem cobradas sobre produtos nocivos à saúde, nomeadamente bebidas alcoólicas, entre outros e outros similares. 5. Necessidade do Estado aprimorar os mecanismos de fiscalização e de sancionamento das federações desportivas nacionais que não cumpram com as suas obrigações legais e estatutárias. 6. Necessidade do Estado desembolsar a sua comparticipação financeira às federações desportivas nacionais, condicionado ao cumprimento da obrigatoriedade de prestação de contas. 7. No âmbito da atividade inspectiva, o Fundo de Promoção Desportiva reavaliar os montantes a serem desembolsados para a federação incumpridora, bem como premiar as federações desportivas cumpridoras das suas obrigações nos termos a regulamentar. 8. As associações de praticantes, ex-praticantes, técnicos e demais entidades devidamente legalizadas, que têm por fim promover, organizar e dirigir a prática da atividade desportiva, estarem filiadas nas federações desportivas nacionais. Recomendações específicas. Necessidade de revisão dos estatutos da FMF, no sentido de clarificar a atuação dos vice-presidentes para as áreas da alta competição e das seleções nacionais. 2. A FMF, necessidade de a FMF promover continuamente a melhoria da relação profissional entre o vice-presidente para as seleções nacionais e o selecionador nacional de futebol. 3. Os órgãos diretivos da FMF atuarem em conformidade com os estatutos e demais regulamentos da agremiação. 4. As despesas concernentes ao transporte, alojamento, alimentação e premiação da seleção nacional serem realizadas única e exclusivamente com aqueles que tenham relação devidamente estabelecida com a FMF. 5. Todos aqueles que tenham vínculo jurídico laboral com a FMF procedam ao pagamento do IRPS, estendendo-se esta recomendação a todos aqueles que, no âmbito das suas atividades com a seleção, obtenham algum rendimento. 6. As questões de ordem logística da seleção nacional serem tratadas de forma atempada. 7. Melhorar a comunicação com os organismos desportivos internacionais ao nível do secretário-geral da FMF. 8. O coordenador da seleção nacional, ou por outra, a necessidade do coordenador da seleção nacional privilegiar a sua articulação institucional com o vice-presidente para as seleções nacionais. 9. A necessidade da adoção de uma postura condizente e proativa com as atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo de vice-presidente para as seleções nacionais. 10. Clarificação e regularização de todas as relações de trabalho em situação irregular na FMF. 11. Divulgação sistemática dos instrumentos normativos da FMF e dos organismos internacionais do desporto. 12. A necessidade de o início das atividades das seleções nacionais estar condicionado à aprovação do regimento interno das seleções, devendo o mesmo conter normas relativas à conduta, ao estágio pré-competitivo, premiação, disciplina, entre outros. 13. Os atletas da Seleção Nacional de Futebol AA, portanto, assinarem um termo de compromisso que contenha regras relativas à conduta, disciplina, estágio, estendendo-se esta recomendação para outras federações nacionais com as necessárias adaptações. 14. A necessidade de a FMF adequar a tabela de ajudas de custos dos integrantes da Seleção Nacional ao custo real de vida em Moçambique e no estrangeiro. 15. A necessidade de revisão da tabela de premiação da FMF no sentido de incluir a premiação da Seleção Nacional nas fases de competições do CAN, CHAN e COSAF. 16. A necessidade de a FMF, atendendo à razoabilidade e bom senso, dever ponderar a partilha com a Seleção Nacional
da premiação atribuída pelos organismos desportivos internacionais. E neste caso, refiro-me também à CAF, a premiação que foi atribuída pela CAF. 17. Os organismos competentes da FMF, no âmbito do seu poder disciplinar, incitarem diligências no sentido de aprofundar e apurar eventuais responsabilidades dos atletas com relação aos incidentes registrados com a Seleção Nacional em Argélia. 18. A necessidade de o Governo, no âmbito do seu poder de fiscalização, incitar diligências no sentido de aprofundar e apurar responsabilidades dos gestores desportivos da FMF com relação às irregularidades aqui apuradas. E, por último, a necessidade da Federação Moçambicana de Futebol elaborar um plano de comunicação e marketing no sentido de repor a imagem e o bom nome da Seleção Nacional, da FMF e de Moçambique face aos incidentes de Argel. E muito obrigado. E assim trouxemos até si aquilo que foi a súmula desta comissão de inquérito, daquilo que foi o trabalho desta comissão de inquérito, que deixou ficar algumas recomendações. É tudo, foi um prazer.